Seja muito bem-vinda ao 9º episódio do Imagem que Conecta. A minha convidada de hoje, eu já vou começar lendo a frase da bio do Instagram dela antes de apresentar, hein? Te ensino estratégias para criar conteúdo e vender 2 vezes mais de forma fácil no digital. Será que você já sabe quem é? Mas se é a primeira vez que você está aqui no Imagem que Conecta e não me conhece, eu sou Mayara Salles, consultora de imagem e estilo, e te ajudo a ter uma imagem que represente quem você é de verdade, mas também que seja estratégica para o seu lado profissional, porque imagem é comunicação e quando a gente faz essa comunicação de forma assertiva, você consegue ir muito mais longe. Mas vamos para a convidada? Vou aqui ler a apresentação, que hoje estou com a Marcela Luiza. Que prazer! Tão feliz que você está aqui. Ela é CMO da Tradição Móveis há 15 anos, há mais de 15 anos, e cofundadora da Eco Digital, Quero Colchão e LoopZap. Empreendedora desde os 16 anos, Marcela transformou a realidade do seu negócio e alavancou as vendas da Tradição Móveis, que hoje possui mais de 440 mil seguidores, gente, e gera milhões de vendas mensalmente através do Instagram. Seja muito Eita! bem-vinda! Nossa, gente, fiquei me achando agora com essa Que apresentação. poder, porque você é tudo isso. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite de coração. Para mim é sempre um prazer estar com mulheres que inspiram outras mulheres e eu sei que você é uma delas. Para mim é sempre um prazer falar para mulheres, ajudar mulheres. E eu já quero tocar num ponto bem importante que você falou aí no início, a imagem para passar quem você verdadeiramente é. Isso já é um ponto assim chave. Porque quando a gente fala de redes sociais e Instagram, a gente vê muito a cópia do que uma outra pessoa é. E um dos pontos chaves para você vender mais através do Instagram é você entender quem você é. E você se posicionar da maneira que você é. Já estão com a caneta aí, com bloquinho, né? Porque eu já tô. Você já começou a aula, hein, gente? Já anota e vai aprendendo. Tem dias em que você se olha no espelho e sente que a imagem que vê não representa a mulher que você é ou que você quer se tornar? Que tá tudo meio bagunçado, o estilo, as escolhas, a confiança? No dia 24 de maio acontece a imersão Imagem que Conecta. Um dia inteiro pensado para você que sente que seu estilo não acompanha a sua essência e que vive na correria, precisa de praticidade e leveza ao se vestir. Vamos descobrir juntas seu estilo, entender o que tem sabotado a sua imagem, aprender a usar os elementos do vestir de forma estratégica, fazer combinações reais para o seu dia a dia, aprender a comprar com mais consciência e usar os acessórios a seu favor. É para você que quer clareza, segurança e praticidade, sem fórmulas prontas, sem julgamentos. Um dia, uma virada, um reencontro com a mulher que você é. Mas é sobre isso mesmo. Então, eu já quero começar a te fazer uma pergunta. Vamos Eu embora. vi lá no seu Instagram que tem um vídeo que você fala que você tem uma loja que fechou, faliu e ficou com uma dívida de mais de R$ 1 milhão. E aí, para pagar essa dívida, tem que pagar a dívida, você foi para as redes sociais por necessidade. Qual foi a estratégia? Como é que foi isso? O que é que aconteceu? Conta tudo pra gente. Então, gente, já avisando aqui, eu sou cristã. Então, tudo eu vou levar para o lado espiritual, para o lado de Deus, né? Eu tenho isso muito forte comigo. E quando aconteceu isso comigo, eu era cristã meia boca, né? Acreditava em Deus, mas não acreditava. E eu acho que tudo na nossa vida tem um propósito maior para a gente fazer o que a gente faz hoje, pelo menos comigo. Eu entendi que eu fui levada a esse propósito de estar hoje posicionada no Instagram, de ter uma imagem que comunica algo assertivo, porque Deus me colocou nesse lugar. Então, quebrar lá atrás, quando eu quebrei, eu era muito nova, eu não tinha essa questão de posicionamento, de imagem, de vestimenta, de como as pessoas iriam me ver. Eu fazia muito do que eu achava que tinha que fazer. E eu não era fortalecida nas redes sociais. Então, eu quebrei. Né? Fiquei devendo mais de R$ 1 milhão. Foi uma loja que a gente não estudou o público, a gente não estudou o ponto, a gente entrou achando, eu sou muito boa no que eu faço, então eu vou lá fazer o que eu já faço fácil aqui. E a vida, ela não é um morango. A gente, de fato, quando a gente vai montar um negócio, quando a gente vai abrir um negócio, a gente precisa estudar. Eu tenho que entender quem é o que está ao meu redor, como é que aquele público daquela região se comporta, quais são as lojas que estão próximas, como é que eu vou comunicar para esse público, e eu não fiz nenhum estudo. Eu só fui na cara e na coragem.
imagem e eu me estrepei, me lasquei literalmente. E eu não estava posicionado nas redes sociais e não tinha outra maneira. A gente começou a estudar, eu e meu marido começamos a estudar, né? Na época era Facebook, olha, gente, eu já estou aqui dizendo a minha idade. Na época era Facebook, a gente começou a estudar como a gente conseguiria vender mais sem abrir novas lojas, porque a gente não tinha dinheiro. A gente precisava vender mais para pagar o empréstimo, para pagar as pessoas, para pagar, inclusive, o estoque, né, que é altíssimo, né? Eu trabalho com móveis. Então, qualquer besteirinha que a gente compra ali já dá 100 mil reais, 200 mil reais. Então, a gente precisava pagar isso tudo. E como? Como é que a gente vai fazer isso? Não tem como pedir mais dinheiro emprestado. Já tá devendo, já vai fechar. Foi aí que a gente começou a estudar a internet. Como é que a gente pode crescer, vender mais, sem gastar em coisas físicas? Sem precisar de uma nova loja, sem precisar de mais vendedor, sem precisar de custos, só ali na cara e na coragem. Foi aí que eu comecei a minha trajetória, na época, no Facebook, né? Por uma necessidade. Talvez quem está do outro lado esteja passando por uma necessidade ou não chegou nesse momento aí. Então, uma dica que eu digo, não espera chegar nesse momento. Não espera você praticamente perder tudo para você dar um pontapé de ser uma pessoa posicionada dentro das redes sociais, ser uma pessoa que as pessoas vão olhar, vão admirar, ser uma pessoa que o teu cliente vai querer comprar de você. Não espera esse momento, por favor. Olha aí, Né? Começa a estudar de agora, começa a entender de agora, começa a entender o teu público, quem você é, como a Mayara falou aqui no início. Isso é muito importante. Foi assim, foi bem... Ou vai ou vai. Ali tem um penhasco, tu tem uma escolha. Ou tu faz ou tu pula. Então eu não pulei, tá, gente? Tô bem, tô viva, tá tudo certo. Então a gente já entendeu que o que te levou para as redes sociais foi a necessidade. A necessidade. Ou vai ou vai. Eu odiava as redes sociais. Odiava, tinha dificuldade. Muita. Eu não conseguia gravar. Assim, eu lembro, eu morro de rir de falar, porque eu lembro que no primeiro vídeo eu fiz xixi na calça. Sério? Pra mim era tipo assim, pegar um telefone, gravar, era algo muito ridículo. Eu achava idiotice. Eu dizia, gente, pegar um telefone e ficar gravando, isso é ridículo, porque as pessoas fazem isso. Eu não me via fazendo aquilo ali. Então eu mesmo, na minha cabeça, criei uma barreira de que eu não conseguia fazer aquilo ali. Não era nem habilidade, comunicação, porque eu não tinha, tá? Eu não conseguia comunicar, eu não conseguia falar, eu travava, eu falava baixo, eu suava, eu fiz xixi na calça. Então aquilo ali era mais a barreira que tinha na minha cabeça com o telefone, com a câmera, do que de fato uma habilidade. Porque eu acredito que dentro do Instagram, as habilidades elas são construídas. A gente pode não se vestir bem hoje, mas se a gente começar a estudar e a entender o nosso estilo, o nosso jeito, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente quer que os outros percebam a gente vai criar uma habilidade e fazer aquilo ali funcionar. Então, dentro do Instagram é a mesma coisa. É a habilidade de fazer aquilo ali todos os dias até você se tornar boa naquilo ali. Mas no início eu odiava. E o que te fez continuar? Porque uma mulher que tem medo, fez xixi, é a representação maior que tem. Muito medo. E o que te fez continuar? Porque a gente sabe, eu abri o Instagram hoje, comecei a gravar um vídeo aqui. Não vai ter muita visualização, não vai ter um retorno imediato. Verdade. E como é que você continuou? Por quê? Vamos lá. Aqui tem 2 pontos, né? Tem como eu continuei na empresa, porque foi eu que iniciei, né? A questão de aparecer, gravar, que na época nem existia, que hoje são os social media, né? Sim. Na época não existia. E tem Marcela, do meu lado pessoal. No meu Instagram não é tão pessoal, mas tem o meu nome, então vamos falar pessoal. Eu tenho 2 vertentes aqui. Do meu lado empresarial, quando começou a dar certo, não tinha mais como parar. Foi depois que você vê a venda entrando, você não vai dizer, ai, gente, nossa, que idiotice, cansei. Ninguém é doido, né? Sim. Então, eu continuei e depois eu treinei pessoas para continuar aquilo ali que eu já fazia. Então, massa. No lado Marcela Luiza, ele veio muito de uma forma intuitiva mesmo. Eu sempre fui o bastidor. Então, eu sempre gostei de estar fazendo esse podcast aqui. Eu era a pessoa que ia estar ali te gravando por trás, pegando vídeo teu, editando vídeo teu. E eu sempre gostei de ser o bastidor. Até que vem o meu lado espiritual, Deus me falou que eu não poderia mais ser o bastidor. Ia chegar um momento da minha vida que eu ia ter que romper, de fato, essa barreira de não fazer apenas por causa do meu trabalho, né? Porque eu precisava ajudar as pessoas do meu trabalho, mas a barreira de ajudar outras mulheres que tinham essa barreira que eu tinha e que eu, do meu jeito de comunicar, eu sou uma pessoa que comunico muito simples, eu sou uma pessoa muito didática, eu falo palavras simples, não esperem de mim um dicionário assim super inteligente, porque elaborado. Eu não sou. Eu sou a pessoa prática. E aí, de fato, começou disso, de precisar ajudar outras mulheres, principalmente, porque meu público é 90% feminino dentro do meu Instagram, a quebrarem essa barreira também com elas. Então tá em casa. Vamos tricotar aqui, gente. Mas me conta, antes, vamos voltar um pouquinho.
tu tá empreendendo desde os 16 anos. Não façam isso, tá, gente? Parei de estudar. Por quê? O que aconteceu? Como é que foi esse Conta. Por quê? Vamos lá. Eu me casei muito cedo, então eu casei, tinha 15 anos, 16 anos, né? Que foi na época realmente que meu marido disse, vou abrir uma empresa. E aí eu brinco, ele odeia quando eu falo isso, mas eu vou falar. Eu digo a ele, meu amor, você não queria um esposo, você queria uma funcionária. E aí no momento você tinha uma namorada e foi a oportunidade ali, não vou pagar nada, não vou precisar ali fichar nem nada, ela vai me ajudar. Então eu brinco muito com isso. E quando ele me pediu em casamento, foi justamente no mês que ele tinha aberto a loja. Então, foi assim, na cabeça dele, eu já posso pedir ela em casamento, porque eu já tenho uma empresa. Meu amor, tu é um quebrado. A empresa não vende, não tem, tipo... Mas tu tá ele lascado, mas ele era, né? Na cabeça dele, ele já era o bambambam. Então, eu me casei muito cedo e fui morar com ele. E a gente começou a empresa muito cedo. E é engraçado porque quando ele me pediu em casamento, a minha mãe falou assim, gente, minha mãe maravilhosa, Uzi ama ele, mora com a gente e tudo. Você vai, mas você não vai voltar. A opção de ir é única. Então, assim, dentro da minha vida, eu nunca tive a oportunidade de dar errado. Seja no meu casamento, seja na minha empresa, que é muito que acontece com mulheres, né? Que a gente conversa todos os dias. A opção de não fazer, a opção de dar errado, é sempre a opção C da listagem delas. Isso pra mim nunca existiu. Nunca existiu a opção de voltar atrás, não fazer, não executar. Foi sempre A ou B. Ou tu vai fazer por aqui, ou tu vai encontrar outro caminho pra chegar no caminho que tu quer. Então isso eu sempre tive muito claro na minha cabeça. Então começou assim. A empresa que começou aos 16 anos que tu tinha, era de a móveis? Tradição Móveis, então os móveis do casamento já tinha. Eu tava aqui preocupada. Mulher, tinha nada, a gente ganhou, meu sogro que deu. Não tinha não, pra tu ter uma noção, a gente começou vendendo móveis usados. Entendi. Móveis usados, móveis avariados, porque assim, nenhuma fábrica queria vender pra um garoto de 18 anos e uma menina de 16 anos. Então a gente não tinha... Ninguém queria vender pra gente. Vocês vão quebrar. Teve essa ilusão, né? De casou com os móveis, não, já tudo... nada. Tá. Zero. Primeiro que casou e foi morar na casa da sogra, já começa daí, né? Então não teve nada disso, não. Esse glamour, não, que eu já tava teve. criando aqui, né? Eu acho que a mulherada também já tava criando. Casou, mas já tinha os Não, móveis. gente, a realidade do início, ela é bem difícil. Deixa eu te perguntar. Eu sei que tem duas vertentes aqui. A gente tem você no seu Instagram e tem os da empresa, né? Das empresas, porque é mais de uma. Como é que faz? Que a gente quer aprender aqui. Conta pra gente, tá? Que hoje a gente já tá com tudo aqui pronto pra saber. Tem calendário? Como é que funciona? Porque a gente fica querendo saber desse lado de cá. Tem calendário? Tem tema fixo? Como é que funciona pra vocês? Tem tudo, assim, é bem organizado, né? Na verdade, eu criei um método. Marcela, que não sabia fazer nada, montou um método para conseguir fazer tudo, porque eu era a que apresentava, a que respondia, a que vendia. Então, eu precisava fazer aquilo ali todos os dias, eu precisava entregar o meu trabalho e não tinha opção, eu tinha que fazer tudo, porque não tinha outras pessoas para fazer. E aí, de todas as dificuldades que eu tive no início, eu criei, tipo, um roteiro. E hoje as pessoas que trabalham comigo, elas seguem esse roteiro. Então, elas chegam na empresa todos os dias, elas sabem exatamente o que elas vão fazer. Elas sabem que ela tem que entrar no Instagram, que tem que dar um bom dia. Elas sabem o horário que tem que postar o feed, a quantidade de posts que tem que ter no feed. Se é Reels, se é carrossel. Ela sabe que tem que fazer 2 lives. Ela sabe o horário da live, que é de 11 horas. Ela sabe o horário da live, que é de 3 horas. Então, tem um passo a passo que elas chegam e seguem aquele passo a passo que já existe. Que é basicamente um passo a passo que já funcionou. Aí a gente fala, nossa, mas é muito conteúdo pra minha realidade hoje, porque eu tenho um time, mas quando eu comecei não era essa quantidade de conteúdo. Eu gosto sempre de falar que às vezes a pessoa diz, mas eu entrei no teu Instagram e elas fazem 40 stories todos os dias. Não é o que vai funcionar pra você que tá aí do outro lado. Pode ser que pra você funcione 10, porque é o que você consegue dar conta. Então a ideia pra mim, o que eu sempre falo é, o que você consegue entregar todos os dias? Nessa tua fala, segura, eu já tenho 300 perguntas, minha cabeça... Segura, vamos lá. Primeira pergunta desse tema aí. Tu acredita que é melhor quantidade do que qualidade, se tiver que escolher um? Bora lá. Isso é já temos uma polêmica aqui. Vamos lá. No início, eu prefiro quantidade. Por quê? Porque se no início eu foco na qualidade, eu vou demorar para entender o que é que o meu público gosta. Vamos supor que Marcela hoje está pensando na quantidade. Marcela vai postar 20 stories, 2 posts no feed todos os dias. A Mai está pensando na qualidade, então ela vai postar 3 stories e 2 posts por semana. Quem é que vai conseguir chegar mais rápido no que o público gosta?
A Marcela que tá postando em quantidade. Depois que a Marcela entender o que é que o público gosta, opa, esse conteúdo aqui funcionou. Mas a Mai, que só posta 2 vezes por semana, ela só vai entender isso lá na sexta-feira. Então eu já tirei ali um bom tempo do que o meu público gosta para replicar. Então a minha ideia no início é quantidade, para entender o que é que funciona no teu Instagram, o que é que o teu público gosta, o que é que ele mais gosta de consumir, quais são as palavras que você fala que despertam gatilhos nele, o que é que não desperta, quais são as dores, as objeções no meu público. Agora, beleza, eu não vou trabalhar o resto da vida nas coxas, fazendo na tora. Não, vai chegar um momento que, opa, vamos pensar na qualidade daquele conteúdo. Vamos melhorar aquilo ali que a gente já faz, que a gente já sabe que funciona. Aí entra a qualidade, né? Melhorar o material, melhorar a comunicação, melhorar a forma de apresentação, melhorar, inclusive, a quantidade do que é possível, do que não é possível. Mas, início, eu sempre vou pela quantidade mesmo. Quantidade, perfeito. Então vamos lá. Eu aqui na apresentação, gente, disse que a Marcela é CMO da Tradição Móveis, mas vamos simplificar isso aqui. É chefe de marketing, né? Isso, é. Pra todo mundo entender que às vezes a gente é CEO e eu acho Ninguém chique entende demais, nada, acho né? chique. É porque isso aí não fui eu que fiz, entendeu? Essa Não, bio. mas se não tivesse feito... É uma menina que trabalha comigo, foi ela que fez. Aí fica assim, bem bonitinho, entendeu? Mas se ela não tivesse colocado, eu ia colocar, porque eu acho tão chique começar falando isso. Mas só pra gente traduzir aqui. Então, por isso que eu tô voltando sempre essas perguntas pra ela, porque ela coordena isso aí. Então, vamos lá. No seu Instagram, a gente já entendeu que no da Tradição tem todo um calendário e tudo mais. E Verdade. as meninas têm uma pergunta aí no meio que eu vou passar pra ela daqui a pouco. Imagina o teu. Tem alguém que sempre prepara isso pra tu e chega, Marcela, essa semana a gente vai falar sobre, sei lá, resfriado. Lógico que não sobre isso, tá? Mas resfriado, como é que funciona pro teu? Porque aqui tem muita gente que quer colocar na empresa, mas também que quer colocar no pessoal. Como é que facilita a vida da gente? O meu é 100% eu. É. Hoje eu trabalho 100% no meu Instagram. Então, o conteúdo que eu posto é o conteúdo que eu pensei, o conteúdo que está criado lá, muitas vezes fui eu que criei mesmo, até do zero, até eu no Canva mesmo. Eu sou uma pessoa muito prática e eu ensino isso a todo mundo. Por quê? Eu sei que a gente quer sempre ser incrível dentro da rede social e a gente quer ter o melhor conteúdo, mais editado, a gente quer usar a melhor câmera, o melhor microfone. Só que muitas vezes não é isso que vai vender. Não é isso que vai engajar, não é isso que vai criar conexão com a outra pessoa. Muitas vezes é o conteúdo mais simples do universo. Você falando, ó, gente, hoje eu acordei e eu acordei péssima. Acordei triste, acordei querendo desistir. Mas é isso, eu vou continuar. Eu vou aqui orar, vou ler minha Bíblia e vou continuar. O conteúdo mais humano, é o conteúdo que mais vai criar conexão com a outra pessoa. E como é que eu consigo vender para outra pessoa? Com conexão. A pessoa pode me ver, ai, tu é a mulher mais inteligente do universo. Se ela não for com a minha cara, se ela não criar conexão comigo, ela não tá nem aí, ela nunca vai comprar nada meu. Mas se ela vê em mim vulnerabilidade, se ela vê em mim alguém humilde que ela pode confiar, ela entende verdade. E se ela entende verdade, ela vai comprar comigo. Então, meio que tudo é uma estratégia mesmo nem sendo. Porque eu sempre falo, ser você é uma estratégia. Porque ser você vai conectar as pessoas. Então, dentro do meu Instagram, eu tento seguir 100% um roteiro da minha cabeça. Então, eu sempre tento ter 2 conteúdos no mínimo no dia, ter no mínimo 10 stories lá nos meus stories. Agora, uma live por semana, toda quinta-feira, eu tô fazendo uma live por semana. Eu sempre tento todos os dias entrar no canal, dar uma palavra lá, falar com a galera, perguntar o que é que eles estão com dificuldade. Eu sempre tento o máximo interagir com toda a minha base, com vários canaizinhos que eu tenho. Porque eu sei que live é um canal. O canal do Instagram é um canal, Stories é outro canal, Feed é outro canal. Então, eu tento fazer um pouquinho de cada coisa todos os dias. Mas ali é 100% eu. É eu que gravo o vídeo, é eu que edito o vídeo, é eu que faço o banner, é eu que faço tudo. Qual o teu preferido? Que tu diz, esse aqui eu faço de boa. Stories. Assim, stories. É o que eu mais amo. Que mais gosta. Porque é o mais simples, não precisa de muita coisa. Tá. E o que é que tu acredita que funcionou muito já? E, ok, já foi, mas é ultrapassado. O que é que funciona muito hoje? Aí pode ser no Story, no Rio, sei lá. O que é que tu acha que... Vamos lá, o que é que eu acho que funcionou muito? Aqueles vídeos com super produção. Eu acho que teve uma época que esses vídeos com super produção, sabe aqueles que vem o drone e que vai a pessoa e que entra uma batida, aquilo ali foi um boom, um uau. Hoje, eu acho que isso já não funciona tanto dentro do Instagram. Inclusive, tem vários estudos, né? O Instagram até colocou um nome em inglês, em americano, mas é basicamente o conteúdo simples é o conteúdo que mais está engajando com as pessoas. Então, já funcionou muito essa coisa mais editada, da pessoa ter que, eu tenho que ir num estúdio para gravar o meu conteúdo do Instagram.
já teve muito isso. Hoje em dia, o mais normal possível é o que mais está engajando com as pessoas. Que a pessoa quer ver mais natural, né? Mais natural. É porque é uma frase clichê que é super verdade. Pessoas compram de pessoas. E quando a gente vê algo que pra gente sai muito da nossa realidade, dependendo do nosso público, pois vamos falar por mim. Eu, no meu Instagram, Marcela e Tradição, eu falo pro público B, pro público C. Diferente se eu trabalhasse para um público A. Eu sei que a superprodução para o público A ela é super valorizada. A exclusividade para o público A ela é super valorizada. Mas para a minha comunicação do meu público, dentro do meu Instagram já não é. Eles preferem a simplicidade. E a gente sempre volta para a mesma coisa. Entender quem é o meu público vai fazer eu criar conteúdo da maneira certa. Se eu não entendo para quem eu quero vender, é impossível vender. Porque eu não sei como é que eu vou comunicar. O que é que tu quer comprar hoje? Eita, não sei. Quem é tu? Não sei. Oxente, vocês estão vendendo para quem? Se você não sabe para quem você vai vender. Então, entender quem é o seu público, quem é o teu cliente, quem é que te compra todos os meses, quem é que paga as tuas contas todos os meses. Entendendo isso, a gente vai conseguir criar conteúdo de uma maneira mais assertiva. Então, dentro do meu Instagram, eu sei que as mulheres têm muita vergonha de gravar conteúdo. Tem muito bloqueio de criar conteúdo. Tem muito bloqueio de se vender. Se eu sei isso, eu vou criar conteúdo direcional para isso. 3 passos para você perder o medo de gravar stories hoje. Pô, a pessoa, peraí, eu tenho medo, deixa eu fazer isso aqui. Então, uma live que eu fiz, né? Na última live que eu fiz, eu falei, eu vou te ensinar a montar o seu cronograma de conteúdos. É uma dor do meu público. Então, se eu entendo qual é a dor do meu público, eu vou comunicar o meu conteúdo de uma maneira muito mais fácil. E quando a gente passa pro lado da empresa, no caso, tem uma equipe que faz isso, tu não faz isso, tu só fica ali na Eu coordenação. coordeno. Hoje eu tenho uma equipe gigante, que eu não gosto nem de falar, porque a galera diz, só consegue porque tem equipe. Gente, mentira. Mentira. Se você quer, você faz. Hoje eu tenho uma equipe bem grande, né? Hoje eu tenho uma equipe que trabalha só no Instagram, apresentando os produtos. Eu tenho outra equipe que trabalha só no atendimento do Instagram. Eu tenho outra equipe que trabalha só no atendimento do WhatsApp. Então, hoje a minha empresa ela é bem setorizada. Mas por quê? Porque eu entendi a importância da rede social. A minha rede social, ela não é tratada mais como algo que eu faço quando eu consigo. Eu faço quando eu tiver tempo. Eu faço quando der. A minha rede social ela é tratada como uma empresa. Uma empresa ela tem horário para abrir, ela tem horário para fechar, ela tem horário para absolutamente tudo. Então, o meu Instagram, ele é uma empresa. Então, ele tem horário para postar de manhã, ele tem horário para postar de tarde, ele tem regras que precisam ser seguidas. Então, por exemplo, as pessoas que apresentam o meu produto dentro do Instagram, e você vai amar o que eu vou dizer. Eu dou um bolsa maquiagem e um bolsa unha, porque para mim a apresentação dentro do meu Instagram, ela é de extrema importância. Então eu vou apresentar o meu produto lá, elas vão apresentar o produto e elas chegam lá com a cara, meu amor, morta, acabada, derrotada, chorou a noite toda. Eu digo, meu amor, nem tu tá comprando tu mesmo, imagina o cliente que tá do outro lado, né? A gente tem que passar confiança, então elas têm um valor mensal para comprar maquiagem. Eu pago a unha delas. Por quê, Marcela? Porque elas passam a mão no produto. Então imagina, elas estão ali mostrando o sofá quando elas passam, eita, tá caída. O que é que vai chamar mais atenção ali? O ponto negativo. É a falta da unha, é o esmalte descascando, são coisas, ruídos na comunicação que não vai ser legal para quem tá assistindo o meu conteúdo. Então eu tenho essa preocupação num total, sabe? Eu faço questão, vai sair do meu bolso? Vai sair, vamos pagar. Mas a apresentação é um investimento, né? exatamente. Perfeito. A forma como o cliente tá me vendo. Então vamos passar para esse lado da empresa B2B. Vamos imaginar que as mulheres que têm desse lado, que têm uma empresa, e vamos pensar nas tuas, né? Eu acredito que existe uma grande dificuldade, que era a pergunta que eu disse que ia voltar, quando tu falou da produção de conteúdo. Quando essa mulher já tem essa empresa e ela quer começar a gravar conteúdo com os funcionários. Eu não vou. Tem até aqueles memes. Chegou o marketing, todo mundo se esconde. Todo mundo corre. Todo mundo corre. E eu sei, porque eu acompanho, que eu na Tradição Mod, por exemplo, não tem esse problema, que as meninas estão ali. Então, eu acredito, e é isso que eu quero lhe perguntar, que na hora da seleção, já vai para essa parte, né? Uma pessoa que não tem problema, que seja desinibida, que se comunique bem. Como essa seleção? Porque, e o que é que essa mulher que já tem esse funcionário e quer começar a colocar eles ali no story, o que é que faz? Vamos lá. Aqui a gente tem um ponto muito importante, que aí vem o meu lado mentora empreendedora. Eu vou puxar aqui a orelha da mulherada aí que está assistindo. Puxa. Vamos lá. O maior problema é que a empreendedora, ela quer que, por exemplo, o vendedor faça um trabalho que não é dele. Então, a gente cria um conflito, porque, por exemplo, o meu vendedor, ele é feito para vender.
Beleza. Ah, mas você pode conversar com o vendedor e dizer que aquilo ali vai trazer mais vendas para ele? Pode. Só que muitas vezes nem ela faz aquilo ali. E ela quer terceirizar algo que precisa iniciar nela. Como é que eu fiz para minha equipe entender que aquilo ali era importante? Eu fiz. Eu não simplesmente disse, olha, tu vai ter que fazer isso aqui hoje. Não. Eu fui o exemplo. Eu mostrei para eles que aquilo ali ia aumentar as nossas vendas e que aquilo ali era importante. Então, eles mesmos começaram a ter a percepção de que se eu apareço no Instagram, isso lá do vendedor, né? Se eu apareço no Instagram, eu vou conseguir vender mais. E muitas vezes o cliente chega na loja, eu vi fazendo a live lá com Viviane, cadê ela? Então, eles entenderam isso. Não foi uma coisa que eu obriguei. E aí a gente vem um outro ponto. Eu contrato exatamente para o setor. Então, o meu vendedor, ele é vendedor, ele não é social media. Todas aquelas meninas que aparecem lá no Instagram, elas são contratadas só para ficar no Instagram. Ai, Elas que não fazem mais perfeito! nada a não ser gravar, editar e postar. Gravar, editar e postar. Gravar, editar e postar. Então, elas não param para atender cliente, elas não param para responder um WhatsApp, elas não param para isso. Então, realmente, quando elas foram contratadas, elas já sabiam que elas iam fazer aquilo. Daí a gente já tira um grande problema. Ai, meu vendedor não quer fazer. Contrata alguém que sabe por que está sendo contratado para aquilo. Muitas vezes você não quer fazer, eu entendo, não concordo, mas entendo. Então você vai contratar exatamente uma pessoa com clareza. Olha, você vai ser contratada para gravar conteúdo e postar conteúdo. Porque aí você evita esse conflito interno na sua empresa do vendedor ter mais uma atribuição. Mesmo que ele vá ganhar também com isso, mas na cabeça do funcionário, eu estou tendo mais uma atribuição e não estou sendo pago por isso. Na cabeça dele é isso. Então Sim, você acaba criando uma barreira ali da pessoa querer fazer aquilo ali. eu falei que vocês iam aprender, né? Agora vocês estão aí fazendo exercício, dirigindo. Eu vou perdoar que não tá anotando, mas vai ter que voltar, assistir depois para anotar. Porque olha aqui, essa resposta eu também não esperava. Então, quando a gente olha ali, porque realmente é uma entrega maravilhosa, mas aquela pessoa está ali justamente para isso. Então, tem todo um por trás na hora dessa comunicação. E eu queria entender. Quanto é a porcentagem ali? Me diz assim, mais ou menos, de vendas que vocês têm online. É mais a venda online que chega ou vocês vendem mais ali na rua, o passante? 70% do nosso faturamento é online, Olha atualmente. aí, E aí, quando a gente uau! fala 70% é online, é porque muitos clientes vêm do online e vai na loja, Sim, mas isso não configura a venda presencial. sim, Ele entendi. veio através do canal online. Então, a gente tem muito cliente em loja, claro, mas todos, a maioria, 70% veio do canal digital. Hoje a gente tem 5 vendedores no WhatsApp, 3 vendedores no Instagram. Então, para você ver como o nosso fluxo de mensagem ele é muito grande. As pessoas elas já confiam porque tem um trabalho por trás e elas já confiam para comprar o produto online. Mas assim, 70% do nosso faturamento ele vem através das redes sociais. Chegou o lead agora. Plim, entrei em contato com vocês. O que é que essa pessoa que está ali exclusivo na rede social, enfim, no WhatsApp, no Instagram, sabe que não pode fazer de jeito nenhum e o que é que ela tem que fazer de todo jeito? Cheguei. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. O que é super importante fazer e não fazer para a gente converter esse lead? Lead é a pessoa. Explica o lead, aí você vai ser Lead melhor do é que um eu. suposto cliente, é a pessoa que entrou em contato com você, mas não virou seu cliente ainda, a gente chama de lead, né? É uma pessoa que pode se tornar o seu cliente. É um prospecto, vamos dizer assim. Bora lá, o que ele não pode fazer de jeito nenhum? Apelidos. Amiga, Querida. amor, querida, nega. Gente, fui comprar um vestido, a menina disse, oi, nega. O vestido é tanto. Eu digo, nega, mulher. Mulher, te preserva, me preserva. E não é negro porque a pessoa é negro, é Sim, a sim. forma de você comunicar, né? Então, isso é proibido, extremamente proibido. Eles não podem chamar de amigo, de querida, de nega, de nada disso. De linda, de flor, não. Eles vai chamar o cliente pelo nome. Então, a gente segue a mesma comunicação que a gente faz no Instagram. No Instagram, a gente tem uma comunicação muito carinhosa. Então, no WhatsApp e no direct, vai ser a mesma comunicação. Então, por exemplo, se você entrar em contato, seu nome é Maiara, eles vão lhe chamar de Mai. Oi, Mai, bom dia, tudo bom? Aí, uma outra coisa muito importante. Prazer, meu nome é Marcela. É importante a gente saber com quem a Apresentação. gente está conversando. Não estou conversando com um robô, com um AI, eu estou conversando com uma pessoa. Então, é um outro ponto. Sempre tem uma apresentação ali de quem você vai conversar. O ponto, o que não pode é apelidos sem noção. E o que pode, o que deve, é a apresentação inicial ali, tanto do nome do cliente, que isso é muito importante, né? A pessoa já se sentir ali, cara, já tá me chamando pelo nome, já muda, e a apresentação da pessoa, com quem eu tô falando. Todo nosso atendimento inicia do mesmo jeito. Tem uma dúvida. Ó, eu na Manda! aula, eu tenho uma dúvida, não tá nem no roteiro. Eu uso muito emoji, porque eu
o que eu percebo? Aí você vai me dizer se está certo ou não, que é especialista aqui é você. Que às vezes uma frase ela pode soar de uma forma diferente do que eu queria dizer. Então, se eu boto uma carinha, a pessoa vai entender melhor. Funciona, não funciona, ultrapassado. Bora que eu Não, vou funciona atualizar tudo muito. aqui. Isso, inclusive, é base quando eu vou treinar minha equipe, quando eu vou treinar outras equipes, eu falo. Uma coisa que eu digo sempre, isso aí que você falou é uma chave. Pessoal, mensagem em Instagram direct não tem tom de voz. O que demonstra o tom de voz é o emoji que a gente vai usar. Então, se eu vou dizer ao meu cliente que o cliente queria comprar esse telefone, não tem mais, eu vou colocar, poxa, ele esgotou. E eu vou colocar uma cara triste, porque eu tô triste porque o produto esgotou. Mas se o produto tem em estoque, eu vou colocar temos sim, uhul! E vou colocar uma carinha fazendo festa. Então, o que vai dar o tom de voz ali, o cliente ele não tá te vendo, ele não tá vendo tua expressão. O que dá o tom de voz é o emoji que a gente usa. Então, o emoji ali, ele é a cereja do bolo no atendimento. Quem não conhece a Marcela, tá tendo a oportunidade de conhecer ela hoje aqui. Eu também não conheci ela presencialmente. E o que aconteceu? Eu falei com ela no Instagram, não, no WhatsApp, e ela me respondeu rapidamente. E ela tem, a comunicação dela tinha essa pegada de eu entender o que ela estava querendo passar, justamente. Então, é muito importante. Então, parabéns para você ter respondido rápido. Obrigada. Não era porque é para mim, é porque a gente vive num mundo que é tudo muito rápido. Ninguém é obrigado a responder rápido, não é sobre isso. Mas que muitas vezes a gente vende uma coisa e não faz. Verdade. E ela tem uma comunicação excelente. Então, realmente é super importante você ser o exemplo também para a sua equipe, o seu time, para você que está ouvindo. Não adianta chegar para todo mundo, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí chega e trata o cliente de uma forma totalmente errada. Aí já era. Já lascou tudo, Já gente. lascou, não vai funcionar, né? Então, vamos lá. Que os maiores erros eu já perguntei. Essa da dificuldade também, vamos lá. Que tipo de conteúdo você percebe que gera mais? Acho que a gente já conversou sobre isso também, a questão de conversão, né? É mais a questão de mostrar o lado verdadeiro, Isso, né? por exemplo, o conteúdo hoje que me dá muita Uhum. conversão é vídeo. Vídeo, para mim, é um conteúdo que converte muitas vendas. Tanto no orgânico, quanto quando a gente bota ali no tráfego pago. Ele sempre converte mais do que um carrossel, por exemplo. Mas não é por causa disso que eu não vou postar um carrossel. Então, meu conteúdo, ele segue fazendo todos os fluxos de tudo que o Instagram pode me oferecer. Mas eu acabo focando mais no que eu sei que eu vou vender. Então, vídeo eu sei que eu vou converter mais vendas. A gente acaba postando mais vídeos no dia do que post fixo, né? Foto ou um carrossel. Tu falou do tráfego agora, diz pra gente assim, como é essa parte de pagar? Qual a importância que tu acredita para essa mulher que não tem tantos seguidores assim como tu tem, ou como a empresa tem? Qual a importância de fazer Vamos lá, esse... vamos trazer números. Vamos. Eu abri uma empresa, não tem nem 2 meses. Ela tinha 45 dias até a última vez que eu contei, porque realmente eu não conto. E hoje essa empresa já tem mais de 20 mil seguidores. Em 45 Uau! dias. Ai, Marcela, como tu conseguiu isso? Tráfego pago. Se você quer ser vista por mais pessoas e você quer ganhar mais seguidores e você quer ter mais engajamento na sua base de seguidores e você quer vender mais, o Instagram ele não vai te dar isso 100%. Até porque ele é uma ferramenta gratuita que ganha dinheiro através do tráfego pago. Então, ele nunca vai entregar o teu conteúdo para todo mundo que te segue. Você vai ter que fazer um investimento ali para ele dizer, olha, beleza, agora vamos começar a trabalhar. O que é o tráfego pago? O próprio Instagram e Facebook, ele vai procurar o teu cliente ideal. Você não tem o trabalho, você vai pagar e ele vai correr atrás desse cliente para você. O seu trabalho é quando o cliente chegar, você converter, ter um bom atendimento, mostrar o que o cliente quer comprar e converter aquela venda. Então, se você me perguntar se é importância, eu digo total. Quem não faz investimento em tráfego pago hoje está deixando uma grande porcentagem de dinheiro na mesa. Você está deixando uma grande porcentagem ali de vendas que você poderia fazer a mais e que você não consegue porque você não abriu o olho para o tráfego pago. Para ser mais visto. Então, o que é que tu acha? Qual é o indicador que tu acha crucial, assim, já que tu faz muita campanha, que tu tá sempre fazendo conteúdo, que tu percebe ali que é super importante? Sei lá, salvar, compartilhar, retenção, o que é que é? Vamos lá. Eu costumo falar que cada conteúdo ele tem uma estratégia diferente. Então, por exemplo, eu estava dando uma mentoria essa semana falando sobre isso. Eu tive um conteúdo que ele teve 799 compartilhamentos.
E aí eu falo, você tem uma oportunidade de 799 pessoas conhecer a sua empresa. Então, compartilhar, ele é muito importante. Porque é uma captação de pessoas que não lhe conhecem, que podem lhe conhecer através daquele vídeo. Então, eu sei que tem alguns determinados vídeos que quando eu faço, eu tenho um compartilhamento muito grande. Que eu já contando aqui, porque eu não sou baú, são os vídeos que eu falo mais de preço, né? Meu público é C, então quando eu pego e a gente entra lá, mesa por apenas R$ 899, eu tenho um compartilhamento muito grande, e Maiara enviando pra amiga, Marcela enviando pra amiga, olha essa mesa, amiga, eu acabei de ver. Então eu sei que isso funciona dentro do meu Instagram. Mas eu não vivo só do compartilhamento. Eu também crio conteúdo para engajamento da minha base. Como seria isso? Conteúdo pedindo interação direta com o meu público. Então, quando a gente vai fazer alguma campanha, por exemplo, a gente fez uma do Saldão. E aí meu marido falou, e agora eu quero ouvir você. Comenta aqui pra mim qual produto você quer comprar nesse mega saldão com um preço incrível. Eu vou ler todos os comentários, 700 comentários. Porque, assim, eu tô engajando a minha base, eu tô mostrando pra minha base que meu conteúdo não é só venda, que eles também são importantes, eles estão participando daquela campanha, eles estão entrando e escolhendo o produto. Eles escolheram? Não, gente, os produtos já estavam escolhidos, entendeu? Não dá pra botar tudo que eles queriam ali, porque senão eu vou quebrar e eu não posso quebrar de novo. Não. Mas a ideia de realmente ele se sentir, eu tô participando daquilo ali. E muitos dos produtos que eles estavam pedindo já iam entrar na campanha. Então a gente, opa, ó, realmente, isso aqui se a gente colocar na campanha, a gente vai converter mais vendas. Então existe o conteúdo de compartilhar, existe o conteúdo de engajar, mas só que o segredo é você pedir, muitas vezes. Quando a gente tá fazendo live, a gente pede. Pessoal, compartilha essa live aí com a galera do teu condomínio. Gente, aproveitando licença aqui. Compartilha. Compartilhe. Você chegou até agora, eu já tô aprendendo. Se inscreveu no canal? Ainda não. Tá aqui, ó, 35 minutos conversando com a gente. Se inscreva no canal, compartilha com as amigas. Já aprendi, eu já coloquei em prática. Muito bem, certa. E assim, eu não foco em uma única estratégia. Eu foco em usar tudo que o Instagram me oferece para cada conteúdo específico. Então, eu tenho conteúdo que eu vou pedir engajamento, tenho conteúdo que eu sei que eu vou ter compartilhamentos. Por exemplo, conteúdos que eu tenho muita curtida, conteúdo de feedback de cliente, principalmente quando é o próprio cliente que faz o conteúdo. Então, a gente teve um conteúdo de uma cliente que comprou um sofá para a mãe dela e ela gravou uma gravação super amadora. O telefone aqui, a mãe dela parada no meio da rua, os meninos chegando com o sofá. A gente postou 24 horas, 2.000 curtidas. Então, eu sei que tem alguns conteúdos que eu faço que eles vão ter um engajamento maior. Então, a minha preocupação é essa, o conteúdo que o meu cliente gosta. É nunca do que eu tô querendo, do que eu quero aparecer, do que eu quero fazer. É sempre o que é que o meu cliente gosta. Vamos trazer sempre o que o meu cliente gosta. Mudando a perspectiva, inovando, trazendo coisas diferentes, mas sempre focado no meu cliente. O segredo do conteúdo é esse, o teu cliente. O que é que o teu público vai ver assistindo aquele vídeo? O que é que o teu público vai ver, vai sentir vendo aquela foto? Então, é aquela coisa, eu vou sentir a unha da menina caída ali passando no sofá, eu vou sorrir, eu vou mangar. Porque não é uma coisa bonita, então não é um sentimento bom, é um sentimento ruim. E a gente sempre pensa nisso quando vai postar o conteúdo. Perfeito. Vamos falar agora sobre estilo? Vamos falar sobre estilo, depois a gente volta, porque é tanto assunto, meu Deus. Já tô aqui com a minha cabeça nas alturas. Estilo, ele tá muito ligado à forma que a gente se comunica com o mundo. Então, o estilo é uma ferramenta de eu expressar quem eu sou e, através disso, eu me conectar com as pessoas que eu desejo, né? De uma forma intencional. E eu olhei o seu estilo, lógico que eu fui lá nos looks, nos detalhes, nos destaques, fui em tudo. E eu percebo que o seu estilo, ele traz muito disso, dessa autenticidade, de mostrar, de contar a sua história. Porque não adianta a gente ter um estilo que tá em alta agora, ou Marcela tem esse estilo, amei, vou copiar. Não vai dar certo. Vou logo dizer a você, se você amou, não adianta copiar a Marcela. A gente pode se inspirar na Marcela, se inspirar nas pessoas, mas o estilo, ele é único. Pelo menos eu acredito muito nisso. Verdade. E eu vi muito isso no seu estilo e disse, a Marcela se conecta em tudo com a imagem que conecta. Essa mulher tem que vir pra cá. Então, muito monocromático, tem estampa, tem acessórios. Inclusive, se você está ouvindo, não está vendo, ela está com uns acessórios belíssimos. Então, eu quero entender como é que você é uma mulher tão autêntica. Como é que chegou até aqui? Sempre foi assim? Não? Conta. Não, nem sempre foi assim. Então, eu fui aquela mulher clichê que se preocupava totalmente com o que as pessoas iam achar me vendo. E isso, durante muitos anos da minha vida, eu só
Me vestia do que tava bombando no momento. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí o negócio do borrô que tá bombando. Não é uma coisa que eu me vejo vestindo. Eu olho e digo, não sei, não curto muito. Mas se fosse naquela época, eu usaria só pra me sentir pertencente a algo que está bombando no momento, que todas as mulheres estão usando. Hoje eu já não sou assim. Hoje eu já entendo o que é que eu gosto de usar, o que é que eu me sinto confortável usando. Então, eu perdi 20 quilos de um tempo pra cá. Então, as minhas roupas, elas ficaram bem folgadas. Só que o meu estilo são roupas mais folgadas. Eu nunca gosto de coisa justa. E aí as pessoas cobram, né? Mas tu tá mais magra, pega uma roupa que vai ficar mais colada. E eu digo, gente, mas isso aqui é quem eu sou. Eu gosto de uma roupa mais folgada, até porque eu trabalho com muitos homens. Eu trabalho numa ambiência que tem muitos homens. Eu vou pro depósito de manhã com meu marido. Imagina eu chegar lá com um tubinho preto, meu amor, e uns carpã. Então eu não posso. Então eu sempre penso também, como é que eu vou me sentir vestida? Eu vou me sentir confortável com o que eu tô vestindo? Eu vou me sentir bem o dia todo com o que eu tô vestindo? Se eu não for, eu já excluo da minha lista. Essa roupa aqui não é uma roupa que eu vou usar a longo prazo. Então eu já boto lá pro cafofo, pro meu bazar, já boto pro bazar, porque eu acho que não é algo que eu vá me vestir bem todos os dias com aquilo. Então eu não digo que eu tenho um estilo único, próprio, porque eu gosto de um pouco de tudo. Hoje eu uso mais cores neutras, mas eu já fui a louca da estampa. Há uns 2 meses atrás, eu era estampa, cor. Então eu falo assim, gente, é muito da fase da minha vida que eu tô vivendo. A fase da minha vida há 2 meses atrás era estampa e tênis. A fase da minha vida agora é branco, calça jeans, escarpão. E eu vou assim, é preto, é neutro. Eu vou vivendo de acordo com a fase da minha vida. Eu não entro na noia de eu ter que estar vivendo na condição do que a moda está me dizendo que eu tenho que viver. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que eu vou me vestir de acordo com o que eu me sinto bem em me vestir. Isso que tu falou, que eu tenho vários estilos, eu acho que eu não tenho um estilo único, mas é justamente isso que é o estilo único. Tá Porque vendo? a Só gente, tô aprendendo aqui. que a gente tem vários estilos, ninguém vai ter só um estilo, eu não só posso ser criativa ou sou clássica, não tem como, mas a gente misturando esses estilos, trazendo a nossa história, trazendo o que a gente quer também comunicar de forma intencional, porque tem a nossa essência, que a gente é aquilo e gosta daquilo, mas também tem um lado profissional, que eu acredito que você também coloca isso nas suas marcas, quando você vai para sua empresa, que ali você tem que passar determinada mensagem que você quer, isso é uma mensagem que é pensada e trabalhada. Então, quando a gente mistura a ocasião, está adequada, no que você gosta, na sua essência, tudo aí misturado, chega no seu estilo único, porque só em você vai dar certo. Se a gente tiver, a gente tá com um look bem parecido hoje, gente. Iguais, irmãs Tem gêmeas. irmãs gêmeas. Mas se a gente tivesse, pronto, a gente tá com um look muito igual, é muito igual mesmo, mas não tá igual porque cada um aqui tem uma história, tem uma essência. Então podia ser até a mesma blusa, não ia ficar igual, porque a gente tem um estilo único e é isso que representa. Olha, Verdade, tem um aqui, arrasou. ó. Gente, que explicação, que aula. Eu tenho aqui um bate e volta, que é o Hum. seguinte: eu vou te dar duas opções. É rápido, você não vai pensar muito, vai vir da sua essência, não tem certo e errado, Tá só bom. pra gente conseguir entender mais sobre você. E quem tá ouvindo a gente, essa mulher que está aí do outro lado, ela vai fazer também, porque é uma forma dela identificar o que é que ela gosta, porque às vezes a gente tem muita coisa no guarda-roupa e quando faz isso aqui diz, eu respondi isso e meu guarda-roupa é o oposto. Tá tudo Tá errado. tudo errado, tem algum ruído aí nessa É comunicação. verdade. Então vamos lá. Clássica ou criativa? Clássico. Look que fala ou look que escuta? Look que fala. Combinações seguras ou ousadas? Ousadas. Falasse seguro, eu ia dizer para tudo. Não, ousadas. Estilo que acolhe ou que impõe? Que impõe. Make básica ou um bocão ou um olho marcado? Básica. Produção pensada ou intuitiva? Intuitiva. Uma imagem leve ou uma imagem de impacto? Impacto. Olha aí. Mas assim, não vai condizer hoje. Eu tô mais leve hoje, entendeu? Mas aqui tem um contexto. Sim, a sua preferência. de A forma minha, eu geral. gosto do impacto. Eu gosto de chegar as pessoas e dizer, Oi. exatamente, eu gosto disso, entendeu? Eu sou um pouco amostrada, gente. Tá tudo certo, tá tudo bem. Amo gente amostrada, amo. Que geralmente o meu look do dia, ele é escolhido de acordo com as tarefas que eu tenho pra fazer no dia. Não sei se isso é certo. Já vai Conta ser pra um gente. bate-papo aqui. Então, por exemplo, hoje eu trabalhei, eu vim pra cá e daqui eu vou pra um evento de caridade.
Então, talvez se eu colocasse um look de impacto, Sim. não ia condizer à ocasião. Então, eu vou para um evento de caridade, a gente vai lá levar uns empresários e tal, então não condiz muito. Então, meu look do dia, ele vai muito do que eu vou fazer no dia. Se for um dia que eu vou ter que trabalhar muito, que eu vou ter que andar em todas as lojas, criar conteúdo, então eu vou colocar um sapato mais baixo ou um tênis. Se vai ser um dia que eu vou ficar 100% no meu escritório, só closando, gravando, vai ser ontem. Eu tava com um salto desse tamanho, uma boca vermelha, cabelo lambido e todo mundo, uau, como tu tá linda. Mas porque eu não ia andar tanto, eu não ia fazer tantas coisas. Então, o meu look, ele é escolhido de acordo com as atividades que eu tenho pra fazer no dia. É isso que eu Perfeito. faço de manhã, não sei se é certo, mas eu faço. É certo, porque você está pensando na adequação. Então, como você falou desse evento que você vai hoje, não caberia você chegar de uma forma muito ousada. Então, tá super certo. Esse é o objetivo mesmo. Você tá pensando ali no conforto e na intenção de cada lugar que você vai. Então, Verdade. você está certíssima. Ai, gente, tirei 10. Eu tenho umas perguntas de estilo, mas Vamos. antes de eu entrar nas próximas, essa aqui também é um estilo, porque como eu te comentei, o estilo ele é muito único de cada pessoa. Então, o estilo é a forma da gente fazer algo. Então, eu quero entender quem é Marcela. Preste atenção, porque às vezes as mulheres respondem isso e não é para responder isso. Agora, Ai, meu agora eu vou Deus. puxar a orelha. Agora eu Eita, vou tô com medo agora. sem internet, sem filhos. Tu tem filhos, não tem? Tenho Tem quantos? dois 2 filhos, qual é o nome maravilhosos, deles? Flávia e Daniel. Sem Flávia, sem Daniel. Como é o nome do teu esposo? Flávio. Ai, gente, é sem criatividade. Sem eles, sem profissão. Então, quem é você além desses títulos? Então, não começa dizendo, eu sou a mãe, não começa dizendo Não. Quem sou eu sem os títulos? Sem os títulos. Eu sou super, hiper, mega caseira. Eu amo ficar fazendo vários nadas, deitada na minha cama, brincando com os meus cachorros. Sabe aquele vestidinho que a gente não pode postar ele no Instagram? Aquele que não existe. Aquele que não existe, é ele que eu gosto de ficar deitada em casa. A Marcela, por mais que ela seja um furacão, como as pessoas dizem no Instagram, eu sou muito tranquila na minha vida. Então, eu não gosto de viagens, eu não gosto de passeios, eu gosto de curtir a minha casa, de ler um livro, de ficar de boa, de comer. A Marcela, ela é muito tranquila, por mais que eu seja muito agitada. E é difícil de explicar isso para as pessoas. Porque quando eu não tô trabalhando, ou quando eu não estou tendo que ajudar outra pessoa, que eu sou assim, eu sou, uau, colérica, meu amor, colérica aqui. Mas quando eu tô em casa, eu sou tranquila também. Eu gosto de ficar deitada, eu gosto de assistir uma televisão, eu gosto de ficar com aquele vestidinho lá que tá com um negocinho manchado, que eu indico ninguém fazer isso no Instagram, mas no meu íntimo eu faço também. Então a Marcela, ela é muito tranquila, é uma mulher muito de boa, mesmo. Olha aí que interessante. A gente vendo assim, a gente não imagina Não que é é? Ninguém calma, imagina. que vai querer ficar em casa. Ninguém imagina. Pois é, eu tento dizer isso para as pessoas. Tá mentindo? Eu digo, gente, eu não tô mentindo. Eu gosto de ficar em casa. Maioria dos rolês, quando a galera diz, vamos se ver, eu disse, vamos se ver aqui em casa? A gente faz uma janta, a gente fica aqui no sofá. Eu recebo as pessoas na minha casa, pessoas íntimas que eu não vou precisar gravar. E eu não boto maquiagem. Eu sou a pessoa mais de boa do mundo na minha casa. É como se a minha casa fosse o meu centro de refúgio. Ali eu não preciso ser mais do que eu preciso ser no Instagram. Porque entendam, não é que eu sou uma mentirosa no Instagram. É que a imagem conecta. A imagem vende. Então, muitas coisas que eu sou dentro da minha casa, onde eu não tenho celular, eu não posso ser no Instagram. E isso as pessoas precisam entender. Você gosta de comer o seu churrasco na laje com seu shortinho beira-C. Tá tudo certo, mas não vai postar isso dentro do teu Instagram. Não é que você precisa ser duas pessoas diferentes, é que você só precisa ter noção. Tem que filtrar, né? Filtrar, nossa, um pouquinho de noção. Todo mundo consegue ganhar dinheiro dentro do Instagram, mas precisa ter essa noção. E aí a Marcela, sem a internet, né, sem a rede social, ela é isso. Ela é a pessoa... Ontem meu marido tava brincando comigo, porque ele falou, tu vai de 0 a 100. Aí ele disse, tu vai de 0 a 100, tu quer comprar um cinto na Valentino e tu quer comer marmita dentro do carro. E essa sou eu. Eu sou essa. Eu só vou ser a pessoa que quer um cinto da Valentino sempre. Não, eu sou a pessoa que quer comer marmita dentro do carro também. Porque tá sem tempo, porque a marmita tá gostosa, porque tinha lá uma placa arrumadinho R$ 10 e eu quero um arrumadinho R$ 10. E ontem ele tava brincando. Então essa sou eu. Que muita gente não vê por trás das câmeras, mas sou exatamente assim, por trás das câmeras. Ai, eu amei. Eu acho que todo mundo amou conhecer esse outro lado da Marcela. A Marcela de verdade, a gente acabou de conhecer. Amei. E essa questão do filtro que tu falou, da gente filtrar, é super importante. É sobre isso mesmo. Porque a gente perde uma venda, porque a gente
coloca uma coisa que não tinha Nada a ver. necessidade, não precisava. Aí chega o cliente ali naquele momento, vamos conhecer a Marcela, a Marcela tá agarrada com um pedaço de carne. Assim, não era o momento. Não era. Então tem que ser tudo bem pensado. Tem que ser pensado. Tem que ser pensado que Às vezes você consegue vender muito menos do que uma pessoa que iniciou agora, que não é tão boa quanto você, mas é só porque essa pessoa soube se posicionar dentro das redes sociais. E aí você diz, cara, mas eu tenho 10 anos de mercado, eu escuto muito isso. Eu sou muito boa no que eu faço, eu até vendo bem, mas quando eu vou pro Instagram, eu não consigo ser essa pessoa que eu sou no físico, né? Aí eu digo, porque você quer ser 100% do que você é no físico e dentro do Instagram não dá. Não dá pra gente querer, ai gente, amanheci o dia com a minha touquinha verde e vou dar bom dia assim. Não dá. Porque as pessoas estão comprando a tua imagem. As pessoas estão comprando aquilo ali. Eu vou sentir confiança em você, você chegou aqui, uau. Caramba, olha como ela é bonita, como ela é arrumada. Então a gente já cria um impacto ali ao ver a pessoa. Mas imagina se tivesse entrado aqui, de touca na cabeça, com a cara toda borrada, sem maquiagem, eu dizer, gente, a gente vai falar de quê, mulher? Qual é a imagem que a gente vai passar aqui? Então, a mesma coisa é o nosso cliente dentro da rede social. Ele vê, automaticamente ele julga. É certo? Não é, mas você também faz isso, meu amor. não é certo, mas a gente faz o tempo todo. Faz Não o tem como a tempo gente todo, não fugir. tem isso. Não tem. A gente já Você- sabe, então a gente tem que trabalhar pra ser intencional. Você não precisa só ser boa. É obrigação, mas você tem que parecer ser boa também. Parecer. Ninguém vai ter tempo para escutar sobre a Marcela, tudo isso aqui que ela está entregando no dia a dia. Ela tem que chegar com uma imagem que a gente já consiga entender o quanto ela é boa. E aí eu me conecto e quero te ouvir mais. Mas se Verdade. eu não me conecto, eu não vou nem saber. Saiu, pulou. Vou pra outro story, vou pra outro Instagram, vou Já pra era. admirar outra pessoa ali. Perfeito. E se a sua história fosse um desfile de moda? Eita, poxa, que forte! Aqui é assim. Tarará. Qual seria o tema da coleção e por quê? Mulher! Pode pensar, vá, pode pensar, que essa aí. Essa. Ai, é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram. Hum. Se eu fosse um desfile de moda, que eu tivesse que desfilar, e pra chegar assim com um impacto, o tema do meu desfile seria moda improvável. Muito improvável. Por quê? Porque eu costumo dizer que eu sou uma pessoa improvável. E talvez uma mulher que está do outro lado, ela esteja se sentindo nesse momento. Improvável a dar certo, improvável a se sentir bonita, improvável a parar de ter medo do julgamento do outro, improvável a achar que vai conseguir vender mais através do Instagram, improvável a qualquer coisa. Então, imagina a Marcela num desfile de moda. Eu traria o improvável, porque eu sou improvável. As pessoas ali me veriam por um todo. Eu traria uma moda improvável, eu traria um desfile improvável do meu jeito, engraçado, brincando. Então, de fato, seria algo totalmente improvável. As pessoas iriam olhar e elas iriam dizer, eu não tô acreditando que essa menina tá fazendo isso. E eu ia dizer, estou sim, meu amor, me respeita. Respeita a minha história e assiste aí calada, vice. E a resposta foi improvável, eu amei. Então, se a gente pudesse escolher, abrir o seu guarda-roupa, tem que escolher uma peça que te representa. Isso aqui não tire do meu guarda-roupa, porque isso aqui é uma peça que sou muito, é muito eu. Blazer. Blazer, gosta muito? Todas as cores. Estou com uma grande dificuldade, porque todos estão muito grandes. E aí, quando eu visto, a minha mãe diz, parece que tu pegou do defunto. Aí eu tiro. Mas eu amo. Porque tu assim, gosta de um over eu size, gosto. mas aí tu emagreceu, aí tá over Ai, do tá over do ridículo, over. tá ridículo. Eu tenho que pegar, eu vou aproveitar agora o feriado, inclusive, pra tirar, pra botar numa caixa e levar em algum lugar que eu não vou Ajustar. perder tudo. Eu quero Uhum. ajustar, porque é de fato algo que me representa. Assim, blazer e óculos diferente é duas coisas que me representam. As coisas, olha aí. A gente tá chegando ao fim. Ah! Ai, que conversa incrível. Eu tenho certeza que quem tá aqui do outro lado, ouvindo a gente, que já se inscreveu, que já compartilhou, que comenta aqui, faz parte dessa conversa com a gente, porque assim, eu estou amei conhecer mais sobre você, sobre a aula que você deu. Vou colocar em prática, hein? Vou colocar Quero em ver, hein? Tô lhe prática. seguindo. Vou colocar em prática. E assim, eu só tenho a agradecer, mas como é que as pessoas vão te achar as tuas empresas? Conta tudo aí pra gente. Gente, no meu Instagram, Marcela Luiza, com 2 Is, Luiza com Z, podem ir lá, me seguir, ver meu dia a dia, que assim, meu dia a dia é um misto do cinto da Valentino ao almoço de R$10. Então, vocês vão se divertir muito, porque de fato eu sou 100% do que eu fui aqui com a Mai. Então, vocês vão amar. Me sigam lá. E lá dentro vocês vão ver a minha rotina do meu dia a dia, empresa, filho, cachorro, adotei um vira-lata de rua, e é aquela loucura, e ele me deixa louca. Então, tudo isso vocês veem um pouquinho, uma fração com intencionalidade dentro do meu Instagram.
E eu quero uma mensagem para essa mulher que chegou até aqui, aprendeu muito com você, mas que ainda tem medo de gravar, ou ela já grava, mas ela não vê resultado, ou ela tem uma empresa e não consegue engajar com a empresa nas redes sociais. O que que tu diria para essa pessoa? Vamos lá. Eu diria o seguinte, mulher, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então chega um momento da nossa vida que a gente precisa abrir a mente. Ou eu mudo e saio do lugar onde eu tô hoje, ou eu vou permanecer para sempre sendo medíocre. E medíocre, ai meu Deus, Marcela, gente, é a realidade. Você vai viver na média o resto da sua vida. Então ou você muda agora, cresce e entende que tá tudo aqui, ó. O segredo tá na sua mentalidade. Ah, as pessoas vão me julgar. É o medo que você tem daquilo que as pessoas vão falar de você. Ah, eu não consigo gravar. Mais uma vez, é a tua mente te sabotando. Então, precisa entender. Eu quero crescer, eu quero ser melhor, eu quero ser referência, eu quero ser uma mulher posicionada. Não importa o que você venda, vai ter que fazer. Eu costumo dizer lá em casa que nem meus filhos fazem o que eles querem, porque eles têm hora para estudar, eles têm hora para o inglês, eles têm hora para ir para academia. E você, uma mulher barbada, véia, 30 anos na cara, quer fazer o que quer, não dá. Então a gente precisa parar de ter a opção C, que é desistir, e começar a fazer todos os dias sem pensar em desistir. Depois desse tapa na cara, tu vai começar agora a produzir teu conteúdo, porque ou vai ou Ô, vai. raça! Ela não deu opção aqui, não. Muito obrigada. Eu amei, amei, amei. E você que está do outro lado, obrigada por estar aqui com a gente, passar esse tempo com a gente conversando. E já compartilha. E eu encontro você no próximo episódio. Tchau, Arrasou! tchau! Tchau, gente!